estudantes, sou o professor César Mangolim, da disciplina de História da Filosofia Moderna 1. Esse é o primeiro dos nossos encontros de 2024, né? Temos outro ainda aí em março, antes das provas. Vocês devem observar ali pela agenda pedagógica, né, que embora a gente tenha encerrado o prazo da TD1, da TD2, nós estamos agora realizando a terceira, né, a TD3, essa terceira atividade avaliativa, que é de respostas para questões objetivas, né? Então, vocês têm ali o prazo até o começo de março, e depois, de acordo com a agenda pedagógica, nós temos a reabertura das atividades. Então, os que não puderam participar do fórum, né, a TD1, ou não realizar a TD2, enfim, aproveitem essa oportunidade. Esse prazo se encerra ali imediatamente antes do início da avaliação presencial. Tá? É o tempo da gente corrigir ali as atividades, vocês já vão fazer, entra naquelas 2 semanas, né, da avaliação presencial, e depois tem a prova de exame. Então, fiquem atentos aí com os prazos e as correções, né, do fórum. Nós participamos ali e debatemos o nosso tema. A TD2, o processo de correção está em curso, né? Até o meio da semana que vem nós resolvemos isso. Vocês realizam a TD3, que é a correção automática, né? E aí depois podem aproveitar essa fase de reabertura aí para poder realizar as atividades que não foram feitas, né? No caso aí de quem não as realizou. Bom, o nosso tema da TD2 mesmo, e eu insisti nisso, porque me parece relevante a discussão, né, dentre os temas todos aí que envolvem essa primeira parte da filosofia moderna. Na TD2 eu pedi a vocês que estabelecessem ali uma comparação, né, enfim, com elementos o Anderson está aparecendo aí. Boa noite, Anderson. Eu dizia que eu pedi lá na TD2, no fórum, né, principalmente, depois na TD2, no fórum, uma comparação, né, entre de características próprias, né, do período da filosofia medieval e da filosofia moderna, né, no geral, quem participou ali do fórum atentou bem, né, para uma diferença fundamental, né, que é essa que envolvia um deslocamento de centros, né, então saindo do universo teológico, né, e do dogmático próprio da religião, enfim, para a abertura para novos temas, né, na filosofia, e inclusive impulsionados ali pela Revolução Científica. Então, e aí na TD2 eu insisti nesse tema da ciência, pedindo para que vocês comentassem ali aquela expressão do Francis Bacon, né, que é aquela ideia de que saber é poder, né, de que conhecimento é poder. Eu queria insistir nesse tema da ciência, né, em 3 pontos rapidamente. Né? Primeiro, que o que nós chamamos de modernidade, e não vamos esquecer que a gente está falando bastante ainda da história europeia, né, e de uma parte da Europa, essa modernidade ela tem essa marca da revolução científica, né? Seja ali com os nossos primeiros astrofísicos, né? Mas a marca da ciência e de uma dada concepção de ciência, né, que persiste até o nosso tempo, essa é a marca principal desse período. E isso vai, né, a revolução científica vai provocar fundamentalmente ou diretamente uma revolução também na filosofia, né? Então a produção filosófica ela vai também sofrer
essa influência, e muitos dos responsáveis pela revolução científica são também grandes filósofos desse período primeiro da modernidade, né? Então, há textos filosóficos bastante importantes do Galileu Galilei, do Francis Bacon, né? Enfim, ah, Giordano Bruno, ainda que tenha ali, né, vivendo esse período de transição, né, de um processo ao outro. Isso nos leva a pensar no seguinte, né? Nós tínhamos antes, pensando na filosofia, nesse período chamado da filosofia medieval, e isso que a gente está falando ali de uma parte da Europa, a filosofia ela vai se atrelar à teologia, né? E à reflexão no campo religioso, que no fim das contas era o que dava sustentação ideológica para a forma como se organiza o modo de produção feudal, né, que não aconteceu da mesma maneira em todos os lugares, né, mas que predominou na Europa por bastante tempo. E não acabou ali no século XVI, né? No fórum mesmo a gente discutiu isso. Né? Uma estudante que não me recordo o nome agora, ela chamou atenção para esse fato, né? E é verdade. O modo de produção feudal ele persistiu na Europa, em outros lugares do mundo, né? Até em alguns lugares até o século XIX, até o século XX, né? Em algumas regiões, né? É bom sempre lembrar que no século XIX, já em pleno desenvolvimento industrial ali na Inglaterra e em outros países, há uma segunda servidão que vai inclusive resgatar a Corvéia, né? Resgatar elementos ali do feudalismo ainda antes do pagamento em espécie, né? E do pagamento por produtividade do leste da Europa. Então, o leste da Europa se torna um grande produtor de cereais, né, para a Europa Ocidental, que se industrializava. Então, você tem uma retomada, né, da ordem feudal no leste por conta do avanço do modo de produção capitalista da indústria no Ocidente. Né? Então, no leste, uma reedição, né, da ordem feudal para que o Oeste, né, pudesse realizar o processo de industrialização da maneira como ele ocorreu. Então, nesse período anterior, né, enfim, a característica fundamental é a filosofia atrelada às questões fundamentais, particularmente do cristianismo, né, do cristianismo católico ali, como nós bem sabemos. Depois vem a reforma protestante no século XVI, etc. O surgimento da modernidade, né? Então a grande marca, né? Insistamos de novo para justificar outra vez a insistência no tema, é o aparecimento aí da ciência, né? Como nós conhecemos. E ela vai aparecer de duas maneiras, né? Primeiro que não é que não havia nenhum tipo de conhecimento que nós poderíamos considerar científico, né? Da realidade objetiva. Isso no geral se dava dentro da filosofia, né, nesse período anterior. O que nós conhecemos como ciência, na modernidade, tem duas características bastante importantes. A primeira é que nós vamos começar a ter áreas de especialização, né? Isso é uma tendência ali desde o começo, e isso vai apenas se acentuando até o nosso tempo. Então, são áreas que vão abrindo campos novos, né, e específicos. Portanto, isso vai exigir dedicação integral, né, a esses campos e, portanto, uma especialização constante, né? Daí que nós vamos, inclusive, percebendo ali um desmembramento, né, das ciências naturais, primeiro, depois das ciências sociais, em áreas de especialização. Né? A física, se a gente pensar as ciências naturais, tudo é física, né? Mas aí nós vamos começar a ter campos autônomos, né? A química, a biologia,
um outro chamado de física mesmo, né, etc., para dar conta das necessidades, aí, enfim, do desenvolvimento do conhecimento científico. Então, essa característica, né, da tendência à especialização, e uma outra característica que é uma vinculação quase que exclusiva da ciência com a ideia de utilização do conhecimento científico e também com a ideia de controle, né? Utilizar o conhecimento da realidade objetiva com algum propósito, seja para o desenvolvimento geral, enfim, né, de uma dada área, seja para os fins ligados a aquele processo das grandes navegações, seja ligado ao processo produtivo. Enfim, então, o conhecimento da natureza, né, o conhecimento da realidade objetiva, assim como o conhecimento dos astros, né, e de como nós podemos guiar embarcações, né, no oceano aberto, sem terra à vista, por esses instrumentos, né? Então, lembremos aí que os grandes navegadores se utilizavam, né, de instrumentos que levavam em consideração os astros, depois, né, a bússola, né, com a certeza sempre, né, com o polo magnético de para onde ficava o norte, né? Isso ajudava bastante ali a saber para onde se estava indo. Enfim, todos essas novas descobertas, elas começam a ser realizadas em função de algum propósito, né? Ou mesmo quando são descobertas pura e simples, né, que ocorrem, nós temos diversos casos desses na história da ciência, né, que ocorrem casualmente, né, alguém está ali fazendo uma experiência com alguma coisa e de repente descobre outra, né, derivada ali. Mas mesmo quando ocorre isso casualmente, isso é rapidamente também colocado em uso, né, e em função de interesses bastante específicos. Então não é que antes disso não havia nada que não pudesse ser considerado conhecimento científico, mas essa nova perspectiva realmente é uma característica bastante própria da modernidade. É daí que vem a frase, então, né, o terceiro ponto aqui, essa frase conhecida do Francis Bacon. Saber é poder nesse sentido, né? Quer dizer, ele quer dizer com isso que conhecer a realidade objetiva nos dá o controle, né, sobre ela, ou o controle relativo, né? Ou seja, até onde isso é possível, e, portanto, nos dá também algum grau de previsibilidade, né? A possibilidade de planejamento, de organização, e etc, etc. É poder nesse sentido, né? E depois isso vai também aparecer como poder em outros sentidos, nem sempre lá muito positivos. Falando em aspectos positivos, né? É claro que esse desenvolvimento das ciências e um deslocamento dessa influência religiosa, enfim, lembremos que esses primeiros cientistas eles vão sofrer uma oposição, né, e a perseguição sistemática das autoridades eclesiásticas, né, enfim, visto que eles começavam a descobrir coisas que contrariavam, né, determinadas explicações da realidade que eram feitas à luz da fé. Então, nesse momento ali na Europa, nós temos um deslocamento, né, uma separação que não precisa ser, mesmo no nosso tempo, né? Ela não é uma separação que gera polos antagônicos e que disputam entre si, né, a explicação das coisas, mas nós temos uma separação de universos muito distintos, né? Universos distintos que vão se organizando, né? Aquele que se organiza à luz da fé, né? Partindo de uma premissa que a filosofia idealista vai trabalhar
da existência de algo sobrenatural, né? Quer dizer, algo fora da natureza, metafísico, né? Que são as divindades, etc. Quer dizer, se você regula as explicações de tudo partindo dessa premissa, né? Você acaba está nesse campo, mas o universo da fé que vai se conformando a partir daí, como o espaço, né, que gera sentido para o vivido, para grupos humanos diversos, enfim, né, e que podem organizar a vida, né, dentro das representações, né, do universo mítico religioso. E de outro lado nós temos um campo, insisto, né, que ele não concorre, ele não é antagônico, ele não existe para anular o outro e vice-versa, né? Mas um outro campo que é o que procura postular a objetividade. Então, o grande papel da ciência é o postulado da objetividade, ou seja, a tentativa de explicação objetiva da realidade, né? Explicação racional, portanto, né, e objetiva da realidade, que não pode tomar como premissa algo que não pode ser verificado, né, que não pode ser quantificado, qualificado, observado, enfim, né, experimentado. Esse é o universo próprio da ciência, né? Que grupos humanos até hoje, né, continuem a se bater aí, a partir da ciência contra esse universo mítico religioso e vice-versa, isso é só ainda os sinais de o quanto nós compreendemos pouco, né? A necessidade de separar esses dois universos não como antagônicos, né? Assim, não é possível negar a realidade objetiva quando nós a conhecemos e a explicamos, né? Então, o negacionismo com relação à ciência, ele sai fora do espaço da fé, da ciência, porque ele sai fora do espaço da racionalidade, né? Portanto, isso não é nem um pouco razoável, né? E tampouco é objeto da ciência discutir a existência ou não das divindades e das verdades de fé, né? Insisto, se não há um elemento que pode ser observado, né, experimentado, medido, quantificado, isso não pode ser objeto da ciência. Então, ainda que nós tenhamos, né, nesses campos todos, gente que se disponha a esse tipo de conflito ainda, na verdade é gente que fala em nome, né, de um desses campos, sem compreender muito bem o que eles significam, né? Isso é mais do mesmo, né? Isso acontece, no geral, os interesses que estão por trás disso são os que determinam essas disposições, né, mais belicosas, né, nesses campos. E, claro, né, o, a gente pode ainda insistir como aspectos positivos, né, com o advento da ciência na modernidade, as novas possibilidades abertas, né, possibilidades inclusive para o desenvolvimento das sociedades humanas, a melhoria da qualidade de vida do planeta, do modo geral, e da nossa espécie, portanto, também, não é? A capacidade de explicação racional e objetiva, a nossa capacidade adquirida aí no tempo de controlar determinados, ou prever, né, determinados eventos naturais, a nossa capacidade não só de compreender muitos elementos da natureza, mas de, de de conseguir dissecá-los quimicamente, né? E sintetizá-los depois. Enfim, nós conseguimos usar os elementos da natureza a partir dessas explicações também para fins bastante positivos, né? Que garantiram, né? Dentro das contradições todas, a melhoria das condições de vida da população do modo geral.
E claro, né, dentre as contradições todas, assim, os usos todos que nós fazemos dessas coisas, enfim, né, eles têm objetivos estabelecidos e, portanto, nem sempre eles nos levam a esses aspectos mais positivos, né? Então, o exemplo mais clássico que vem à cabeça de qualquer um é o nosso conhecimento da energia atômica e da energia nuclear, né? E como nós podemos usar isso para diagnósticos precoces de algumas doenças, para o tratamento de doenças, né? Que até pouco tempo as pessoas que as desenvolviam estavam condenadas à morte rapidamente, e ao mesmo tempo nós construímos, a partir desse mesmo conhecimento, armas capazes de matar a gente em grande quantidade num tempo bastante reduzido, né? Mas as contradições que nós vivemos, né? Aspectos negativos disso ainda, né? Nós temos a partir de um dado momento, né, alguma limitação nas possibilidades das pesquisas, né, à medida em que os grupos econômicos começam a financiar as pesquisas. Então, existem determinados experimentos que são muito dispendiosos. Apenas aqueles que interessam, por exemplo, à indústria farmacêutica, né, ou a um dado setor da indústria, recebe lá algum tipo de financiamento, né, os demais não. Então, portanto, o nosso meio, né, e as relações políticas, econômicas, elas interferem também nisso. E aí não é uma condenação ou uma aprovação no todo, né, da ciência, mas é como esse universo chamado ciência, assim como os demais espaços da vida em sociedade, acabam sofrendo essas influências e as contradições próprias de cada conjuntura histórica. Mas, sem dúvida, foi um grande evento para a nossa espécie, né? Isso chamado modernidade, e foi também um grande evento para a filosofia, né? Então, essas transformações todas que estão ocorrendo ali, as transformações econômicas, né? Então, a expansão mercantil, depois o desenvolvimento com a Revolução Industrial, né? Do modo de produção capitalista propriamente dito, isso tudo abre esse distanciamento, né? Da filosofia e os novos problemas que surgem, enfim, do universo mítico religioso, isso tudo vai abrir novas e grandes possibilidades para a filosofia também. Então, nesse período chamado de modernidade, nós temos grandes figuras ali que produziram obras clássicas, né, de estudo obrigatório até hoje, porque de fato refletem esse novo mundo que está aparecendo nesses séculos ali, né, particularmente do século XV até o século XIX. Mas é isso, né? Para hoje basta por causa do nosso amigo Zoom aqui, né? Em breve ele derruba aqui a transmissão. Vocês, então, aproveitem aí a reabertura das atividades, realizem bem as atividades, estudem o material didático, as aulas, enfim, e havendo qualquer dúvida, me mandem mensagem aí, vamos conversando para fecharmos esse bloco muito bem. Meu abraço para vocês e até a próxima.